terceira aula e última, nós vamos falar sobre a carta de Barnabé. Sobre a autoria dessa carta. Clemente de Alexandria, não de Roma, não confunda, Clemente de Alexandria e Orígenes atribuem a carta de Barnabé ao companheiro do apóstolo Paulo, ainda que Eusébio de Cesareia e Jerônimo fossem contrários a tal atribuição. Notem vocês que a questão da autoria desta carta é um assunto debatido entre os principais personagens do período. Ainda um pouco mais sobre o assunto. Segundo Eusébio de Cesareia, todavia, nos dias atuais, a ideia de que Barnabé teria escrito essa epístola já está praticamente descartada, porque na leitura dessa epístola há críticas severas ao judaísmo e, como se sabe, Barnabé era sacerdote, conforme Atos 4:36. Um minutinho, por gentileza, água. Obrigado. Antes de se tornar cristão. Por essa e outras razões, essa carta é geralmente conhecida como pseudo, falso Barnabé, por ter sido escrita por outro e não pelo Barnabé do Novo Testamento. Então, nós ficamos com essa posição de Eusébio de Cesareia, que de fato a carta de Barnabé não foi escrita pelo Barnabé, amigo de Paulo, companheiro de viagem de Paulo, conforme relato no livro de Atos, mas um outro personagem fez uso do nome e essa obra então pode ser considerada um pseudo-epígrafo por não ter sido escrita pelo próprio Barnabé. Vamos então à estrutura e o tema da primeira parte dessa carta. A carta está dividida em duas partes bem distintas. Nós vamos tratar agora apenas da primeira parte. A primeira parte corresponde aos capítulos 2 e 16, da qual o capítulo 1 é a introdução e o capítulo 17 constitui a conclusão dessa primeira parte. Nessa seção é que se percebe a controvérsia contra o judaísmo e a tônica do autor quanto à interpretação alegórica e tipológica do Antigo Testamento. Tudo para o autor é prefiguração do Novo Testamento. Então, nessa primeira parte, nós podemos destacar aqui o assunto principal, ou aquilo que estava sendo apresentado nessa carta, que seria justamente a controvérsia contra o judaísmo. Lembremos que o judaísmo acusava o cristianismo de ser uma falsa religião. Os judeus atacavam e apresentavam argumentos quanto à fé cristã, principalmente quanto a Cristo Jesus não ser o Messias. Este era o principal tema de acusação por parte dos judeus. E nós encontramos também nessa carta a hermenêutica tipológica e alegórica. Então, ao citarmos alguns trechos dessa carta, nós vamos ver que toda essa interpretação ou que a hermenêutica desse autor, ela era tipológica e alegórica. A estrutura e o tema da segunda parte da carta. Na segunda parte, corresponde aos capítulos de 18 a 21. A primeira parte é doutrinária, dogmática. A segunda, ao utilizar da imagem dois caminhos, presente no texto da Didaquê, transmite um ensino moral. Essa era uma estrutura também que nós encontrávamos nas cartas apostólicas. Por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a parte dogmática, teórica, e do capítulo 12 ao final da carta, nós encontramos então a parte prática, assim também com Efésios, com Colossenses. As cartas eram divididas em duas partes, uma parte teórica e uma parte prática. A carta também, o pseudoepígrafo de Barnabé, era também uma carta constituída em duas partes, a primeira teórica e a segunda parte mais prática, com ênfase em aspectos morais. Vamos ver alguns trechos, então, dessa obra? Caso os irmãos tenham interesse em ler essas três obras que nós estamos mencionando, esse material está na coleção patrística da editora Paulus, no volume 1, intitulado Padres
apostólicos. Então, na página de número 291, nós encontramos a seguinte referência. Uma das contribuições da carta de Barnabé é que revela a fé do autor na divindade do Filho de Deus, em sua encarnação e na redenção que ele traz ao mundo. Agora, o texto. Se o Senhor suportou entregar a sua própria carne à destruição para que fôssemos purificados pelo perdão dos pecados, isto é, pela aspersão feita com o seu sangue, ainda o seguinte, meus irmãos, se o Senhor suportou sofrer por nós, embora fosse o Senhor do mundo inteiro, a quem disse desde a criação do mundo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como pôde ele suportar sofrer pela mão dos homens? Aprendei. Então ele manifestou que era filho de Deus. Então, nessa carta aqui, nós encontramos então algumas referências à encarnação e à divindade de Cristo Jesus. Observem que nesses escritos que nós temos abordados, é claro que nosso assunto é educação cristã, mas a gente pode fazer aqui uma rápida consideração teológica. Esses autores eles tinham uma preocupação muito grande em reafirmar a divindade de nosso Redentor. Segundo o autor dessa carta, qual seria o propósito da encarnação? Observemos na leitura anterior que o autor declara que o Filho de Deus se encarnou e sofreu todas as dores para oferecer o perdão pelos pecados por meio da aspersão do seu sangue e que, portanto, o cristão verdadeiro é inteiramente dependente de Cristo. Então, segundo o autor dessa carta, justamente a encarnação nos leva a termos Cristo como o exemplo e também faz com que nós entendamos a nossa total dependência de Cristo Jesus. Vamos falar um pouco agora então sobre o método da alegoria, que é tão presente nessa carta. É relevante ressaltar que outro legado da carta de Barnabé está diretamente relacionado à escola de Alexandria, que desse período foi a escola mais importante e a principal promulgadora, difusora, podemos assim dizer, do método alegórico, a escola de Alexandria, o qual fundamentou a sua interpretação do texto bíblico no método de alegorese, isto é, a interpretação alegórica das Escrituras, ainda vista que nos dias atuais, mas rejeitada pelos reformadores. Então, a escola de Alexandria falava sobre um sentido original do texto, respeitando a questão do contexto, gramática e outras situações mas mais importante do que o sentido original do texto está na mensagem, no sentido alegórico. E a escola de Alexandria defendia então que todo estudioso da Bíblia deveria procurar atrás do texto, por detrás do texto, o sentido alegórico. Eu quero fazer aqui uma citação da obra do reverendo Augustus Nicodemos Lopes, A Bíblia e seus intérpretes. Na página 131, ele cita justamente essa alegoria. Uma das passagens mais famosas da carta é a interpretação de Gênesis 14:14, em que menciona os 318 homens de Abraão para provar que ele sabia não somente o nome de Cristo, mas até que ele haveria de morrer na cruz. Para Barnabé, o autor dessa carta, 318 tinha outro significado além do número, sendo uma referência proposital de que Deus havia feito a Abraão acerca de Jesus e que só poderia ser decifrada espiritualmente por meio da interpretação alegórica. O curioso é que essa carta, ela quase se tornou canônica. É claro que nós sabemos que pela intervenção do Espírito Santo, a direção de Deus na vida da igreja, essa carta ela não tornou-se canônica. Mas pelo seu forte teor edificante, pastoral, era uma carta de consolo,
muitos entendiam que essa carta ela deveria ser considerada uma carta canônica, sua quase canonicidade. A carta de Barnabé, o pastor de Hermas, este a ser visto nesse capítulo, tiveram grande influência na igreja primitiva. Sobre o pastor de Hermas, nós não vamos ver nessa aula, nós vamos deixar para a próxima aula, ok? Para que nós possamos ter mais tempo para discutirmos sobre esse livro. Em algumas das primeiras coleções de escritos do Novo Testamento, é importante destacarmos que tivemos várias coleções de livros sagrados, várias listas de livros canônicos, até a formação do livro ou do cânon que nós temos hoje conhecido, o cânon original. Adquirindo quase posição canônica, e alguns cristãos aceitavam-no como perfeitamente canônicos, daí esses documentos aparecerem no Códice Sinaítico. Trata-se, por seguinte, de um importante documento para aquele período, né? Mas o nosso tema principal não é discutirmos canonicidade ou teologia ou doutrina dessas cartas, mas é de fato observarmos a contribuição dessas obras para a educação cristã. Então vamos ver a importância dessa obra, a Carta de Barnabé, para a educação cristã. Vale destacar que uma carta considerada digna de leitura por aqueles cristãos mostra a relevância da educação cristã quando assinala: não mate seu filho abortando. Também não destrua depois de nascido. Não retire sua mão de seu filho ou sua filha, mas ensine-os a temer o Senhor desde a infância. Assim como as obras anteriores que nós estudamos, vimos também uma ênfase na questão do temor de Deus. E mais uma vez, observamos a família como base para a educação. Segundo essas obras dos chamados pais apostólicos, nós podemos afirmar que eles tinham entendimento que o temor ao Senhor é o princípio da educação e que o lar deveria ser a base aonde esse temor ao Senhor deveria ser desenvolvido. O legado dessa carta para a educação cristã. Dessas palavras podem ser extraídas algumas concepções cristãs relevantes até o dia de hoje. Destacamos aqui, primeiro, que o aborto e o assassinato dos filhos recém-nascidos são condenados. Então nós encontramos já uma carta que defendia a preservação da vida, que se colocava frontalmente contra a prática do aborto e do assassinato de crianças, filhos recém-nascidos. Essa é uma carta importante, é uma apologia à vida. Segunda contribuição, que a bênção e a disciplina são importantes para os filhos e que o cristão deve ensinar os filhos a temer a Deus desde a infância. Observe que essa carta, ela considera a importância da correção, da disciplina, não com os excessos, é claro, mas a importância de termos pais firmes, que orientem, que disciplinem, que instruam os seus filhos e que principalmente levem os seus filhos a terem o temor de Deus no coração. A base de toda educação cristã é o temor de Deus no coração. Isso significa que os pais devem estar conscientes de sua responsabilidade no ensino dos filhos no temor a Deus. É uma linguagem bem presente no Novo Testamento, né? Lembremos de Efésios 6, que os pais deveriam, versículo 4, que os pais deveriam educar os seus filhos na disciplina do Senhor e com o temor de Deus no coração. Então, os pais apostólicos, eles davam grande ênfase a esse valor na educação cristã. Portanto, a carta de Barnabé, a educação cristã, se alicerçava na responsabilidade dos pais ensinar seus filhos a confiar no Senhor e a temê-los. Então, esses são os nossos 3 personagens que vimos nessas aulas e eu espero que esse assunto possa ser edificante e também
possa trazer ensino para nós nesses dias. Deus abençoe a todos.